Portanto, vamos dar a continuação ao capítulo que estávamos a ler na hora anterior, que é o capítulo 4, a terceira parte, e que termina com o tema sobre o espiritismo e o catolicismo. Portanto, a pergunta: então a Igreja Católica não deveria permitir tais diatribos como os ritmos musicais modernos? Evidentemente, o clero romano empreende tentativas elogiosas para atrair os fiéis aos templos ou comungar mais intimamente com os surtos do progresso moderno. Mas é imprudência admitir nos templos o iei que graça entre a juventude. No ambiente da vida profana, é natural que os jovens precisem de músicas e ritmos em sintonia com as suas necessidades vitais do corpo moço. A principal função da música sacra, como símbolo interpretativo da música celeste, é desmaterializar a personalidade inferior, para eclodir em sentimentos definitivos do anjo criador. No seio de um templo religioso ou de qualquer instituição espiritualista, a música deve apurar a emotividade e adoçar a razão humana, fazendo vibrar os sentimentos mais pacíficos e generosos dos ouvintes. Daí que, geralmente, quando nós aqui entramos, temos músicas suaves que nos intuem à reflexão, à interiorização e a esquecer a parte material lá fora. Se a música profana transmite o sentimento ou emotividade do seu autor, as músicas sacras trazem em suas harmonias a mensagem sonora dos anjos. É um cântico divino em que o homem se despersonaliza buscando a poesia, a beleza e a inspiração de Deus, como alimento à sua consciência espiritual. Por isso, a música executada no seio das igrejas deve libertar os fiéis, isolando-os das lembranças ou preocupações terrenas, a fim de elevá-las às regiões sublimes do Espírito Eterno. É a linguagem divina falando aos homens através da vida interior do Espírito imortal. Se o templo católico, protestante ou de qualquer outra receita religiosa deve ser o ambiente de recolhimento aos fiéis cansados ou decepcionados das lutas do mundo profano, assim como é dever dos católicos deixarem no limiar do templo os seus pensamentos daninhos, perturbados ou indisciplinados, também cumpre ao sacerdócio oferecer aos fiéis sugestões ou recursos adequados que aproximem as Escrituras da concepção sublime dos mundos celestiais. A Igreja deveria significar a estação de repouso para o espírito fatigado de emoções violentas, de competições e astúcias do mundo, poder libertar-se de pensamentos negativos ou mundanos. Tudo deve ser mobilizado de modo a sugerir, exaltar e extasiar o crente para esquecer a matéria e viver as emoções superiores do espírito. São antípodas o mundo religioso e o mundo profano, pois o primeiro institui a vida do espírito e o segundo estimula as taras animais. Ou seja, aqui há uma grande distinção entre as músicas que realmente se deverão ouvir quando se pretende realmente elevar o nosso espírito, das músicas que nós muitas vezes ouvimos aí na rua, que são músicas que de nada elevam o espírito, mas sim que se comprazem mais na atividade do corpo e da matéria. Outra pergunta: que dizeis das campanhas sistemáticas de sacerdotes católicos que procuram desmoralizar as práticas mediúnicas do espiritismo através dos recursos da hipnose e letargia? Achamos que são campanhas de excelente proveito para os espíritas, comprovarem a segurança e eficiência do espiritismo, mesmo tratando-se de hipnoses e letargias em público, com a finalidade de desmoralizar a codificação de Kardec. Assim como a têmpera faz o aço, o espiritismo também se mostra mais sólido e íntegro em seus princípios após as agressões adversas, lembrando a fênix que ressurge das próprias cinzas. É preciso que venha a lume todo o seu conteúdo superior e inalterável,
Certas vezes, os adversários ajudam de modo extraordinário, porque em suas críticas colocam-se num ângulo impessoal e apontam equívocos ou distorções dos próprios espíritas, dando ensejo ao sentimento benfeitor. Nenhuma doutrina espiritualista foi tão combatida e perseguida como o cristianismo. No entanto, sua continuidade e sobrevivência vital se deve muito aos adversários que eternizaram pelo martírio figuras eternas como Jesus, Pedro, Paulo, Maria de Magdala e outros, glorificados pelo amor incondicional aos princípios esposados em sua vida. O sacrifício dos seguidores de Jesus, desde as pregações na Judeia até o Holocausto nos circos romanos, divulgou o cristianismo com mais êxito do que se o fizessem através de oradores exímios. Assim também aconteceu com o Espiritismo. Sua força principal e sobrevivência tornou-se mais inexpugnável a partir das campanhas, dos ataques e sarcasmos que sofreu do clero. A queima de obras espíritas na fogueira do Santo Ofício em Barcelona foi o selo definitivo da sua glorificação entre os homens. Ou seja, aqui é-nos esclarecido que realmente a melhor forma, digamos, de se comprovar que realmente algo é útil é realmente com as pessoas que tentam, de certo modo, ditar essas crenças abaixo, ou seja, destorná-las. E neste caso, é um meio muito mais, digamos, válido no ponto de vista de ampliar a sua propagação, digamos assim. Neste caso, como foi a queima das obras do Espiritismo, que fez com que muitas das pessoas que assistiram àquela queima quisessem perceber o que é que lá estava escrito. E daí ter sido, digamos, o selo para que realmente o Espiritismo tivesse dado um salto a nível de pessoas a querem compreender e perceber o que é que lá estava escrito e a estudar esses estudos. A nosso ver, os sacerdotes que se movimentam por todo o território na campanha febril de ridicularizar o Espiritismo deviam ser homenageados pelos espíritas em face do seu trabalho propício de testar os valores da doutrina e pôr à prova as qualidades morais apregoadas por Allan Kardec. Jamais os espíritas poderão pagar este trabalho tão útil e necessário. Em verdade, separam o joio do trigo, ou o falso do verdadeiro, pois divulgam e apontam justamente aquilo que não é o espiritismo. Outra pergunta. Mas eles podem causar impressões negativas no público leigo pelo sofisma misturar a fenomenologia mediúnica espírita com a hipnose e letargia? Que dizeis? Os fenómenos de hipnose e letargia não desmentem nem destroem a realidade da fenomenologia mediúnica, mas, louvavelmente, ainda a confirmam. Através da prática hipnótica e letárgica, os sacerdotes católicos terminam convencendo o público leigo da existência incontestável do espírito no homem. Isso então corrobora os ensinamentos espíritas, porquanto, uma vez provocada a existência do espírito presente e ativo nas experimentações de hipnose e letargia do sacerdócio católico, resta somente encarar a tese de cada doutrina ou religião, no que tocante à maneira de crer e julgar esse espírito. Diz o catolicismo que a alma só é criada na hora do nascimento do homem. Depois da morte do corpo físico, ela vai para o céu, quando é sumamente virtuoso, ou para o inferno, quando pecadora. Há também o purgatório, espécie de estação intermediária destinada às almas ou espíritos mornos, nem quentes nem frios. Ali eles aguardam a intercessão de Maria, Mãe de Jesus, para o ingresso o mais breve possível no paraíso. O sacerdócio católico assegura que os mortos não podem se comunicar com os vivos, conforme a proibição de Moisés, e se isso acontece, ainda não passa de artimanhas do diabo, que se diverte a enganar os homens ingênuos. Enfim, depois dos próprios sacerdotes comprovarem pela letargia e hipnose que a alma é uma realidade e habita o corpo do homem, resta apenas discutir as teorias católica ou espírita quanto à sua manifestação.
E qual a maior divergência no comportamento da alma, segundo o catolicismo e segundo o espiritismo? O espiritismo diverge do catolicismo ao ensinar que a alma do homem vem da origem dos tempos e foge à sua consciência através de todas as espécies animais inferiores, até adaptar-se ao corpo humano, numa evolução paralela com a própria modificação da matéria para estados superiores. Após a morte do corpo físico, a alma retorna ao seu mundo espiritual, onde continua a trabalhar e a estudar para o seu mais breve aperfeiçoamento. Em seguida, ela encarna-se novamente, a fim de recapitular as lições vividas e corrigir os erros das existências progressas, sob a disciplina retificadora da lei do karma. Mas não vai diretamente para o paraíso dos ociosos ou o inferno dos pecadores falidos, após uma só existência na carne. Aqui há a comparação que realmente para a Igreja Católica só o facto de existir só uma existência seria um bocado contrassenso, sermos logo avaliados, digamos assim, só por uma existência, enquanto que o Espiritismo nos esclarece que realmente há muito mais etapas e que o facto de termos o facto da lei do karma, não somos logo avaliados só de uma existência, mas sim ao longo de várias existências, porque vamos evoluindo à medida que vamos vindo cá repetir, digamos, certos ensinos e corrigir certos erros. Isso seria absurdo e injusto da parte de Deus ao criar almas que em tão pouco tempo seriam virtuosos ou outras fatalmente pecadoras. Evidentemente, a tese espírita é bem mais lógica, quando admite a reencarnação como ensejo do espírito faltoso, reerguer-se através da lei kármica de causa e efeito. Ademais, se a alma vem de Deus e penetra no corpo humano, conforme diz o catolicismo, então é perfeitamente viável que ela também possa encarnar-se mais vezes na Terra. O espiritismo diverge do catolicismo? Se consegue encarnar-se da primeira vez, também poderá retornar 10, 20 ou 100 vezes, porque há de ficar mais treinada. E se as almas realizam o mais difícil, subir ao céu, também poderão efetuar o mais fácil, que é baixar à terra. Provavelmente, Deus não criou a alma movida por algum capricho tolo ou excitado pelo sadismo de exilá-la na terra, para depois negar-lhe o prazer justo de visitar a parentela humana. Ainda seria razoável que os pecadores não pudessem sair do inferno e se comunicar com os vivos, mas isso não se justifica com os virtuosos que merecem outro tratamento divino. Em suma, a alma do católico desce de Deus, habita o corpo de carne numa só existência e depois proibido de visitar o mesmo planeta onde às vezes chega a viver uns 100 anos. No entanto, a alma do espírito também desce de Deus e habita gradualmente os reinos mineral, vegetal, animal e finalmente fixa-se em centelha consciente no comando da forma humana. Durante o seu progresso espiritual, ela também aprimora a própria matéria que lhe serve de sustentáculo no mundo transitório, pois nasce e renasce tantas vezes quantas forem precisas para o seu autoconhecimento e purificação da túnica pré-espiritual exigida no paraíso. Conforme a explicação espírita, a alma progride e angeliza-se independente de qualquer privilégio ou proibição divina, mas é uma autodidata que erra e acerta, sofre e goza, ignora e sabe, até completar o ciclo terrestre e merecer o ingresso noutros mundos mais venturosos. Que deve fazer o moço ou moça espírita que não admite a cerimónia religiosa, mas o seu par é católico e pretende casar na igreja? Sem dúvida, isso é uma excelente oportunidade para o moço ou a moça espírita demonstrar o elevado grau de tolerância e compreensão de sua doutrina, cedendo em favor do companheiro ou companheira, cuja ventura é casar sob o paraninfo de sua querida religião. Nada perde o espírita nesse ato de tolerância fraterna,
pois concordar em casar na igreja não é admitir os seus postulados, mas respeitá-los em favor da alegria de outrem. A tolerância é uma qualidade superior da alma. É património de espírito evoluído a caminho do altruísmo. Não são tolerantes os espíritos de desenvolvimento rudimentar, incapazes de compreender que é um dever e excelente qualidade espiritual respeitar as opiniões e os procedimentos alheios. Daí que, realmente, o Espiritismo defende sempre a compreensão e nunca o contra. Portanto, digamos, analisa, vê se é bom ou se é mau, mas, digamos, que nunca é contra nada. Mas porque o moço ou a moça espírita devem ceder em casar no religioso e não o jovem ou a jovem católica, que também deveriam concordar no contrário? Se isso acontecer, então é o moço ou a moça católica quem prova possuir um mais alto grau de tolerância do que o espírita. Ademais, a cerimónia de casamento na Igreja Católica em nada altera a convicção ou moral do espírita, que cede em favor de sua noiva ou seu noivo. Trata-se de um ato de aspecto e finalidade espiritual para as criaturas humanas. É um compromisso íntimo e moral de união que os cônjuges fazem perante Deus através da cerimónia religiosa. Enquanto a lei oficial apenas indaga sobre o compromisso do vínculo carnal, a religião adverte da responsabilidade de ambos os cônjuges amarem-se e respeitarem-se até ao fim da vida. Porventura, a aceitação do casamento na Igreja Católica não é um desmentido às próprias convicções espíritas? Espiritismo é doutrina e espiritualidade depende de grau evolutivo. Não se conquista o coração alheio desprezando-lhe as simpatias religiosas e, principalmente, quando se trata de futura esposa ou esposo, não é conveniente iniciar a jornada conjugal perturbando a paz e a harmonia, que provém de bom entendimento desde a hora do esponsalício. Esse ato de tolerância por parte do moço ou da moça espírita ainda ganha maior apreço da família do outro cônjuge, ante o respeito às suas convicções religiosas. Mas não é provável que o moço ou a moça que exigem se casar na igreja, embora como espíritas, também o façam menos pela crença e mais pela repercussão da cerimónia religiosa? O cerimonial do esponsalício religioso na Igreja Católica, que simboliza a união espiritual entre dois seres na Terra, é de grande fascínio sobre as jovens casaleiras, porque lhes deixa um grato motivo para futuras recordações. Aliás, o casamento religioso marca um dos mais importantes rumos na vida do jovem católico, não sendo propriamente manifestação de vaidade, mas consagração de um sentimento terno e até infantil. Há criaturas que sentem vazio ou até desconfiança quando os principais acontecimentos de sua vida não se marcam por um ato público ou cerimonial de satisfação dos seus sentidos físicos. Assim, o casamento exclusivamente civil parece-lhes sem significação e quase nulo, quando é realizado sem o ritual secular consagrado pela Igreja, as vestes nupciais da tradição e as formas convencionais do mundo. Supondo-se que a noiva ou o noivo católico exigem o seu casamento na Igreja, mais por amor próprio ou obstinação religiosa, assim mesmo deve ceder o espírita? Sem dúvida, esse amor próprio pode ser tão obstinado nos jovens católicos que exigem se casar na Igreja, quanto nos jovens espíritas que se negam, de acordo com a sua convicção, no espiritismo. Em ambos os casos pode dominar o amor próprio, mas a recusa é sempre mais desairosa para o espírita, porque só entende-se o mais esclarecido espiritualmente. Ao ceder em favor do casamento religioso com a criatura que escolheu para a aventura do seu lar, talvez concretiza-lhe um longo sonho alimentado desde a juventude, na vivência mental e prematura do cerimonial festivo na Igreja.
a nave iluminada, as imagens enfeitadas de flores em tecidos tremuluzentes, os paramentos sacerdotais, a marcha nupcial, tocada pelo órgão sonoro sob o cântico das vozes humanas, não fascinam somente as moças católicas, mas também muitas jovens espíritas. Mas não é censurável o facto dos pais espíritas permitirem suas filhas casarem na Igreja Católica ou no templo protestante quando não admitem cerimónias religiosas no seio do Espiritismo? Mais uma vez, realmente explica-nos. A obstinação dos progenitores espíritas, proibindo as filhas de casar na Igreja, pode causar frustrações indesejáveis, conservando na mente, por longo tempo, o pesar pela pouca significação do seu esponsalício. O casamento civil, em face da simplicidade, da brevidade do formalismo rígido da lei, pode convencer a moça e o moço da legalidade do ato, mas de modo algum satisfazerem pela ausência do cerimonial religioso. A moça frustrada no sonho de casar sob o brilhantismo da cerimónia religiosa, doer-lhe-á o coração, toda vez que assiste ou certifica-se de igual acontecimento, sentindo-se até humilhada por ter-lhe sido negado o que outras jovens lograram num ato festivo e presenteiro. Porventura, os pais espíritas não devem obrigar os filhos na mesma crença que tanto lhes beneficia? Orientar não é impor. Principalmente, os espíritas devem saber que o conjunto da família é constituído por espíritos da mais variada gama de sentimentos, moral e capacidades intelectiva. É inútil obrigar ao culto fiel do espiritismo os filhos que se mostram aversos a tal programa, caso trate-se de almas que em vidas progressas foram sacerdotes, freiras ou devotos fanáticos, fortemente condicionados ao ambiente secular da Igreja Católica. A crença religiosa é fruto de eleição e não de imposição. Mais vale um bom católico do que um mau espírita, o que seria prejudicial ao próprio espiritismo. Antes, a tolerância que semeia aventura no próximo, do que a obstinação que impõe convicções pessoais e produz amarguras. Daqui podemos compreender um pouco melhor a questão que realmente ninguém deve ser obrigado a vir ao centro espírita. Realmente é necessário que a pessoa sinta no seu coração que realmente já está nesse patamar de compreender e de se questionar sobre certas coisas que já não fazem sentido para elas na Igreja Católica ou noutra religião que pratique. Portanto, não se pode exigir que todos estejamos no mesmo patamar e daí que realmente podemos ter filhos mais evoluídos que nós ou menos evoluídos. Portanto, devemos sempre respeitá-los e auxiliá-los no seu progresso, mas sempre respeitando e nunca obrigando a nada. Mas se ambos os noivos são espíritas, não é censurável casarem na Igreja? Se os noivos casam na Igreja, eles não são espíritas, mas apenas simpatizantes do espiritismo. Os espíritas, conscientes e convictos de sua doutrina, dispensam o casamento religioso, porque ainda é cerimónia de fascínio do mundo material. Aqui podemos perceber que realmente a humanidade não dá saltos e, às vezes, em certas etapas, ainda estamos podemos ter ainda um pé na Igreja Católica e um pé no Espiritismo. Ainda estamos ali um pouco na transição. É daí que realmente se poderá ainda, digamos que ainda são simpatizantes, ainda não conseguiram atingir a compreensão realmente mais ampla do que é realmente os preceitos do Espiritismo e ainda não se identificam totalmente com esses preceitos. Mas já comprovámos casamentos religiosos dignos de trabalhadores da seara espírita, inclusive de alguns médiuns em franca atividade, que deseja tal respeito. Kardec argumentou: se conhece o espírita pela sua incessante transformação moral, mas não se referiu à maior convicção de crença.
Em face do espiritismo rejeitar dogmas ou tabus religiosos, como as proibições sagradas, também não é possível fazer as proibições para que os espíritas casem ou não casem no religioso. Tratando-se de questão de foro íntimo e não sendo possível avaliar no reino oculto da mente do adepto ou simpatizante qual o grau exato de sua compreensão espiritual, ninguém pode prever como ele há de reagir na hora de comprovar os princípios espiritistas. Mas a verdade é que os espíritas, conscientes de sua doutrina, não casam no religioso, não pelo desprezo à Igreja, mas pela superação das fórmulas e convenções do mundo terreno. O espírita pode batizar os filhos no religioso? Desde que esteja plenamente esclarecido através do espiritismo, o espírita sabe que é desnecessário batizar os filhos em qualquer credo religioso, embora trate-se de um ato de simbolismo espiritual. O batismo como salvação é um mito, porque o homem gradua-se pelas obras e não pelas cerimónias ou crenças humanas. Ou seja, seria injusto da parte de Deus só as pessoas que realmente conhecessem a religião católica e que fossem batizadas pudessem ser, digamos, ter a salvação. Não seria algo que se possa, digamos, considerar justo, porque nem toda a gente nasce na Igreja Católica ou pode nascer noutro ponto do mundo que isso não seja a cultura que lá existe. Portanto, seria injusto da parte de Deus se só os que realmente conhecessem a Igreja Católica pudessem ser salvos pelo batismo. Nesse caso, também não seria violar o futuro direito de crença católica dos filhos, como no caso do casamento religioso? Quando os filhos de espíritas pretendem casarem, já possuem o discernimento e a idade suficiente para decidirem quanto à sua crença religiosa católica, protestante ou espírita. Mas no caso do batismo, cabe aos pais decidir por si, pois a criança ainda não sabe distinguir o que lhe é mais coerente ou inútil em questão religiosa. Há incoerência de alguns espíritas batizarem seus filhos no seio do espiritismo, embora o façam com toda a singeleza possível e sem ritual ostensivo? Sob qualquer aspecto complexo ou singelo, o batismo é prioridade da Igreja Católica, cuja forma lhe pertence por antiguidade e tradição. O resto não passa de imitação ou interpretação pessoal, malgrado o testem no ato despido de cerimónias nos centros espíritas. O batismo espírita não deixa de ser uma espécie de sublimação ou sadusismo de ex-católicos, transferidos para o espiritismo. Embora o pratiquem com toda a singeleza, ainda é fruto de uma intenção oculta, espécie de amarra instintiva condicionada nos cerimoniais católicos. É preferível que o espírita então batize seu filho diretamente na Igreja, pois assim evita de praticar atos incongruentes na seara espiritista. Portanto, aqui realmente é reforçado a questão de que devemos ser coerentes com os nossos atos e que é necessário realmente perceber que uma coisa não tem nada a ver com a outra. Porventura, também é censurável essa preocupação quase extremista dos espiritas evitarem qualquer motivo, ato ou forma que possa lembrar o catolicismo? Se há fanatismo no excesso dogmático da Igreja Católica, não é possível que também haja fanatismo no obstinado vazio do espiritismo? Há profunda diferença entre a mensagem católica e a espírita, pois ambas expressam-se em extremos opostos. A Igreja desperta no homem a emoção da alma pela fantasia do cerimonial que simboliza o mundo divino. O Espiritismo veste o cerimonial e expõe a realidade exata cabível na mente humana. Deste modo, a doutrina espírita jamais poderá
transigir com qualquer ideia ou sugestão subreptícia que agrilhou novamente o seu adepto a cerimoniais do mundo. Na função de libertador de consciências, o Espiritismo deve rejeitar o menor indício que possa fascinar a alma a quaisquer formas pertencentes à vida corporal transitória. Aqui um pequeno exemplo tem um pouco a ver com o facto de, na questão das orações. Portanto, na Igreja Católica existem muitas orações chamadas de orações de receita. A oração para isto, a oração para aquilo, enquanto que no Espiritismo se tenta dar não tanta importância a essas orações, mas sim à conversa, digamos, com o Espírito de Jesus ou com o Espírito do nosso Pai. Mas um diálogo realmente de coração e não de formas de palavras, mas sim algo que sai mesmo do nosso íntimo, do nosso coração. E daí ser uma grande diferença a nível da questão de interligação de nós com a parte superior espiritual. Portanto, terminamos este capítulo e deixo-me uma pequena frase de Jesus em que realmente, se conseguíssemos entender e praticar esta simples expressão, seria realmente um mundo muito mais justo. Só que às vezes as coisas que parecem simples nem sempre nós conseguimos praticá-las da melhor forma. E realmente facilmente conseguimos compreender o que Jesus nos disse, mas ainda não conseguíamos praticá-la, digamos, constantemente. O Cristo não pediu muita coisa, não exigiu que as pessoas escalassem o Everest ou fizessem grandes sacrifícios. Ele apenas só pediu que amássemos uns aos outros. Infelizmente, ainda não estamos nesse patamar de conseguirmos amar a toda a gente. E daí a necessidade de progredirmos e aprimorarmos a nossa compreensão dos ensinos de Jesus e que são de grande valor e que devemos praticá-los o máximo que conseguirmos na nossa existência. Que assim seja.